Olá, segunda-feira, 20 de outubro. No programa de hoje você vai saber o que rapadura tem a ver com reciclagem de lixo e combate à dengue. A rotina de treinos da equipe Tigres sobre rodas. Tem o comentário de política com Donizete Arruda. As orientações médicas sobre a síndrome de Cushing. E mais, toda a tradição da dança do coco na praia do Iguape. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. A rapadura virou aliada no combate à dengue em Fortaleza. Ideia de um padre da paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Ele percorre as ruas do bairro Mucuripe trocando doce por garrafas, que nos quintais servem de foco para o mosquito transmissor da doença. De quebra, ainda conscientiza a população para a importância da reciclagem. Desde que assumiu o comando da paróquia Nossa Senhora da Saúde, o Padre Bessa viu a necessidade de iniciar um projeto comunitário. Dois temas chamaram a atenção do religioso: dengue e meio ambiente. Foi a partir deles que surgiu o Rapadura Móvel. Após um pequeno problema de carburador e um batizado, agora o Padre Bessa sai com Rapadura Móvel. Tá escutando? Ficou curioso? Então venha comigo e o Padre Bessa para saber como é que funciona esse projeto. Traga seu reciclado e troque por rapadura. Aqui no Arindo, o carro que transforma o mundo. Não demora muito para as pessoas se aproximarem da Paraty 1990, com materiais recicláveis e receberem as mini rapaduras. O principal objetivo desta iniciativa é trabalhar a consciência ambiental. Não é apenas uma simples troca. Padre Bessa também ensina os benefícios da reciclagem. Uma garrafa dessa aqui, ó, ela mais de 100 anos para ela se acabar. Então ela fica no quintal, juntando água. Acho muito bom, porque nós temos consciência disso, às vezes não usa a consciência. Junto ao trabalho comunitário, o Padre Bessa também combate o preconceito aos catadores de lixo. A imagem do catador, eu quero tentar melhorar, as pessoas terem um cuidado, saber que é o ganha-pão daquele homem ou aquela mulher que está trabalhando catando lixo. O que eu espero que amanhã, quando eu não estiver aqui em Fortaleza, nessa paróquia, nessas comunidades, as pessoas lembrem desse trabalho, que as pessoas possam criar essa mudança de atitude. Padre Bessa, muito obrigado e parabéns aí. E tá aí uma boa oportunidade de você mudar e fazer a diferença aí no seu bairro. O Porto do Pecém é um dos principais terminais portuários do Brasil. É o maior exportador de frutas do país, transportando 52% da produção para o mercado europeu e americano. Para otimizar ainda mais a produção em outros setores da economia, o porto está sendo ampliado. Essa nova etapa está voltada a fornecer infraestrutura para os principais empreendimentos estruturais do estado, como a siderúrgica, refinaria e a transnordestina. Como a produção da siderúrgica é da ordem de 3 milhões de toneladas de placa por ano, o porto tinha de se preparar em sua infraestrutura para atender a demanda dessa produção que será quase toda exportada, né? As obras iniciaram em dezembro de 2013. 30% do empreendimento já estão concluídos. Os serviços incluem uma nova ponte de acesso ao quebra-mar e a construção de 600 metros de cais com 3 berços de atracação de navios. A ampliação também beneficiará os caminhoneiros que utilizam o serviço. Eu costumo carregar a mercadoria em geral, carga de empresa, que seja de São Paulo a Fortaleza, uma carga em geral. Agora, saindo daqui, só essa bolinha de ferro. O processo de carga e descarga do porto funciona normal, que normalmente não se fica de um dia para o outro. Eu transporto tudo. Agora mesmo eu estou carregado com essas bolinhas de ferro, que é lá para o Pará, para Vale, o Rio Doce. E tudo que tem no porto aqui que possa um graneleiro carregar, a gente carrega. Do que era, hoje está ótimo.
do que era. Hoje está ótimo, há uns 15 anos que eu transporto, então hoje está bom. Dentre os produtos que movimentam o Porto do Pecém estão matérias-primas siderúrgicas, fertilizantes, cereais em granel e frutas. O porto vem crescendo progressivamente ano a ano e este ano a gente já experimenta um crescimento da ordem de 61%. O Porto do Pecém, com apenas 12 anos de atuação, já está entre os 10 maiores do país. Um dos fatores que favorece o complexo é a localização privilegiada. Considerando-se uma ligação direta com a Europa, nós teríamos 7 dias até o Porto de Algeciras, na Espanha, e ficamos a 6 dias do Porto de Filadélfia, nos Estados Unidos. Portanto, é um porto que vem despertando a atenção dos armadores e de empresários, importadores e exportadores. Bastidores da política. Segunda-feira, última antes das eleições. Notícias da Gente é dia de política. As pesquisas já falaram e, Donizete Arruda, gostaria que a gente repercutisse esses números. O que o Brasil e o Ceará têm dito em relação ao próximo domingo? Olha, muita atenção. Na disputa presidencial vai ser voto a voto. No Nordeste, a vitória da presidente Dilma se consolida. Nos outros estados e regiões não há tanto favoritismo de Dilma. Aécio ganha no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Dilma ganha no Nordeste por uma larga maioria. E o que é lamentável nessa eleição presidencial é o jogo baixo. Tá valendo tudo. Essa semana teremos o último debate, quinta-feira na Rede Globo. O clima tá tão tenso, mas a baixaria tá tão grande que a Rede Globo não vai fazer nem entrevista. Dilma e Aécio não toparam ser entrevistados por William Bonner e Patrícia Poeta. Segundo turno, sem bancada do Jornal Nacional. Na disputa presidencial, teremos nova pesquisa. Teremos pesquisa na quarta e na sexta e no sábado. Muita angústia, muito nervosismo, porque com 2 pontos percentuais de maioria que a pesquisa tem dado, significa dizer o seguinte: nada está definido, Jonas, nada está resolvido. Tanto pode dar Dilma, quanto pode dar Aécio. Os dois estão no páreo, a disputa está aberta. E no governo, para o governo estadual, para o Palácio da Abolição, também existe um empate técnico com uma certa vantagem do candidato do PT, não é isso, Donizete? No limite do empate técnico que fala o Datafolha, né? E o Camilo lidera, ele só liderou na apuração e na primeira pesquisa. Agora, também não dá para dizer nada. O que é certo? Quem vai definir quem será o novo governador são os votos de Fortaleza e dos municípios da região metropolitana de Fortaleza. Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Maranguape, Pacatuba, Aquiraz. Essas cidades, São Gonçalo, essas cidades da grande Fortaleza definirão quem será o novo governador. No primeiro turno, a margem entre Eunício e Camilo foi muito pequena. E, nesse segundo turno, os aliados de Camilo querem diminuir ou superar. Os aliados de Eunício querem aumentar a maioria. Ninguém sabe de nada. No interior onde Camilo venceu, pelo menos no Cariri, o Eunício invadiu. Na Zona Norte, o Eunício invadiu. E onde Eunício ganhou nos Inhamuns, quem invadiu foi Camilo. Ou seja, a tensão, como no cenário nacional, no local também é muito grande e não dá pra gente fazer nenhuma perspectiva de dizer quem será o novo governador. Teremos uma eleição muito parecida como foi Lúcio Alcântara e José Ayrton em 2002, que Lúcio Alcântara ganhou de José Ayrton. Naquela época foi muito apertado, né? 3 mil votos. Eu não acredito que teremos esse aperto todo, mas é uma eleição que ainda não dá para prever quem será o novo governador do Ceará. Em relação a Caucaia, houve uma reacomodação de forças. O deputado estadual eleito, Naomi, que no primeiro turno apoiou a candidatura de Eunício Oliveira, mudou de lado. Coerência não é para todo mundo, não. Ele mudou de lado, agora está apoiando Camilo. Quer dizer, e não ganhou nada
E mudou porque quis e não tem nenhum compromisso que vai ser apoiado em 2016 a prefeitura, ele que é candidato. O prefeito Washington Góes intensificou o trabalho a favor de Camilo. Do outro lado, o deputado federal mais votado de Caucaia, Danilo Forte, juntamente com a hoje deputada que não conseguiu se reeleger, Inês Arruda, e o presidente da Câmara também não conseguiu se reeleger, Eduardo Pessoa, fizeram um blocão para poder garantir os votos de Eunício e a maioria em Caucaia. Promete essa briga do próximo domingo. Vamos saber quem é que ganha. Agora, quem decide que ganha é o voto do eleitor. E ele é sábio e saberá fazer a sua escolha na urna. Quem é o melhor para Caucaia e para o Ceará? Camilo ou Eunício? Escolha bem. Como o chavão, o seu voto vale 4 anos. É verdade, Dona Sede. Como você mesmo já disse, quem vai decidir é a gente que vive na região metropolitana. O programa Notícias da Gente comunica justamente para nós que vivemos Caucaia, Fortaleza, Maracanaú. Então depende da gente, né? O próximo governador. Vai definir, porque é aqui na região metropolitana que está se definindo, escolhendo o governador. Em outros estados isso não tem esse privilégio. Mas Fortaleza e as cidades da grande Fortaleza decidirão, dependendo do rumo que tomar nas urnas, quem será o novo governador. É a continuidade do governo Cid? Vota Camilo. É a oposição ao governo Cid? Vota Eunício. A decisão é do eleitor. E na próxima segunda-feira nós estaremos aqui ao vivo. Eu já lhe convido, Donizete Arruda, e convido também os telespectadores para a gente fazer uma análise sobre o voto que você concedeu às urnas. Escolhendo o presidente e o governador do Ceará e o presidente da República que vai governar o Brasil e o Ceará pelos próximos 4 anos. Jonas. Próxima segunda, Donizete, ao vivo? Próxima segunda, ao vivo. Até lá, então. Super Esporte. Eles encaram uma rotina de treinos de olho nos Jogos Paralímpicos. A equipe de basquete Tigre sobre Rodas de Caucaia já surpreendeu em campeonatos regionais. Para os atletas, mais do que medalhas, a maior conquista é a qualidade de vida que o esporte proporciona. As dimensões da quadra de basquete são as mesmas. A altura da cesta e a pontuação também são iguais. O que muda são os jogadores. O professor Augusto Soares é o responsável pelo basquete praticado por cadeirantes ter chegado a Caucaia. Então eu vi que Caucaia tinha muitas pessoas com deficiência, então eu resolvi lutar para que tivesse esporte adaptado em Caucaia, inclusive o basquete, né, com uma das modalidades hoje que é paralímpica. Hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe com cadeiras novas. Essas nossas cadeiras cadeiras da NBA, uma cadeira muito boa, né? Que hoje temos o privilégio de ter essas cadeiras, que poucas equipes têm essas cadeiras de roda em Caucaia. Mas ganhamos sim, no Campeonato Cearense, um quadrangular que houve, tiramos 2º lugar ano passado na Faculdade Católica, em Fortaleza. O basquete em cadeiras de rodas começou a ser praticado em 1945, nos Estados Unidos. Anos depois, chegou ao Brasil, onde foi a primeira modalidade paraolímpica a ser realizada por aqui. Para praticar o esporte, Augusto destaca que a maior dificuldade não é o esforço físico, e sim a adaptação à cadeira específica para o esporte. Se adaptar à cadeira de basquete, porque a cadeira de basquete ela é bem mais leve, então até se adaptar ao toque na cadeira, então é bem o equilíbrio, né? Porque quem tem lesão medular é mais complicado ainda do que quem tem hemiplegia, essas coisas. Caucaia é o 2º município do estado a ter uma equipe de basquete formada por cadeirantes. O time Tigre sobre Rodas já existe há 2 anos. Vamos saber o que mudou na vida desses jogadores? Mudou muita coisa para mim. Mudou, eu fiquei muito mais tranquilo, fiquei mais, quando vou andar na rua, eu ando sozinho, quer dizer, força de vontade para onde eu quiser ir. É muita coisa que acontece no esporte que faz a gente ficar assim. No caso de Antônio Marcos Martins, o esporte serviu como ferramenta transformadora do futuro. Me ensinou a ser o que eu sou hoje. Posso dizer hoje que sou um cidadão de bem. O sonho é alcançar as Olimpíadas, né, as Paralimpíadas.
A dança do coco, com seus emboladores, segue o ritmo das palmas e é parte das tradições culturais do Ceará. Segundo os registros históricos, a dança tem origem ibérica. Lembra um pouco o vira, trazido por colonizadores portugueses. E tanto tempo depois, continua viva na Praia do Iguape, em Aquirás. Os pés seguem o movimento rápido da melodia. As palmas marcam o ritmo forte da percussão. A dança do coco é uma tradição tão antiga na região do Iguape que nem os próprios dançantes sabem quando começou. Mas o que realmente importa para eles é garantir que a tradição não se perca com o tempo. Então essa dança folclórica, ela é mantida pelo amor, por uma força que vem dos nossos ancestrais. O Wellington aprendeu a dança ainda pequeno. Ele é um dos jovens representantes da tradição e um dos que lutam por sua preservação. Quando eu comecei a dançar o coco, eu tinha mais ou menos uma idade de 8 para 9 anos de idade quando eu iniciei. Aí eu vi o meu pai e minha mãe dançando ali, meus tios, que aqui é uma grande família, entendeu? Então, como eu vi aquilo, aí eu passei a me entrosar no grupo e comecei a dançar o coco. Essa é uma coisa que corre na veia, entendeu? É uma coisa inexplicável, porque só a gente ouvir a música, a gente já sente aquela energia contagiante, entendeu? Que envolve qualquer um que estiver na roda. Com influência africana e indígena, a dança é acompanhada de cantoria e executada em pares, fileiras ou círculos durante festas populares do litoral e sertão nordestino. A característica mais marcante do grupo de dança do coco é a forte pisada de chão e a simpatia com que é conduzida a dança, levando para dentro da roda seu público. E o que mais chama a atenção nessa tradição é justamente a simplicidade com que os participantes praticam essa dança típica. Você vê desde os passos que são improvisados, as letras bastante simples e até mesmo os instrumentos de percussão. Eu mesmo dormia, eu mesmo acordava, eu mesmo armava a rede e eu mesmo me balançava. Vai tu, ô mulher tu, fazer café pra nós tomar. Os mais antigos têm a dança como um legado, e o recado que fica é tão simples quanto a dança tradicional. A emoção que eu sinto, eu acho que eu estou representando uma dança folclórica que eu tenho o gosto de apresentar. Eu saio de casa para apresentar e sinto o gosto de apresentar. Fala, doutor. Você já ouviu falar na síndrome de Cushing? Ela pode ser causada pelo excesso de medicamentos corticoides, aqueles usados no tratamento de doenças como asma e artrite reumatoide. Outras pessoas desenvolvem a doença quando o organismo produz o hormônio cortisol em excesso. E esse é o tema de hoje do quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Hoje o Dr. Glauber Rocha, médico endocrinologista, vai explicar um pouquinho sobre o que é a síndrome de Cushing, que eu acho que não é uma doença muito comum, né, doutor? Relativamente comum, na verdade. É comum? Na verdade, assim... Acho que é o nome que é difícil. O nome que é difícil e incomum. A síndrome de Cushing significa o excesso de hormônio corticoide na circulação sanguínea. Então, ela pode ser causada por excesso de medicamento, excesso de corticoides tomados ou por via oral ou por outra via, como injetável ou até mesmo nasal, ou ela pode ser causada pelo excesso da produção endógena de corticoide, do cortisol, que é o nosso corticoide que nós mesmos produzimos. Que então, o corpo produz, né? O corpo produz, isso. Então, na verdade, assim, a doença de Cushing é quando o excesso de hormônio é endógeno. E a síndrome abrange todas as outras formas, que podem ser, por exemplo, medicamentosa. Então, a medicamentosa é relativamente comum. A medicamentosa, no caso, é de quem precisa estar tomando corticoide o tempo todo, o tempo todo, com prescrição médica ou não. Às vezes é comum aquela pessoa vai num reumatologista, num dermatologista que tem um problema de pele ou uma doença articular, até mesmo asma também, e é prescrito um corticoide. Aquele corticoide é prescrito por 10 dias, 15, 20, até um mês. E a pessoa começa a usar, sente-se bem, melhora dos sintomas e daí não volta mais ao médico, continua usando aquele corticoide por meses, às vezes por anos, e aí ele vai desenvolver essa síndrome. Ok, então vamos conferir a primeira pergunta. O aumento de peso pode ser considerado um sintoma da doença? Sem dúvida, o excesso de peso pode ser causado pelo excesso de corticoide ou de cortisol endógeno. E, na verdade, toda vez que um médico recebe uma pessoa
queixando de obesidade, excesso de peso, uma das patologias que tem que ser investigada é a síndrome de Cushing. Doutor, e quais são os sintomas da síndrome? Os sintomas são bem variados, mas os mais comuns são o excesso de peso, uma aparência física característica que é marcada por alguns aspectos faciais e corporais. Por exemplo, a face típica é chamada face de lua cheia, onde a pessoa tem uma face arredondada e meio avermelhada. Também o depósito de gordura dorsal no pescoço gera uma condição chamada giba, parecido com aquela giba que o búfalo tem, né? Também o depósito de gordura em algumas regiões do corpo, como por exemplo acima da clavícula, no abdômen, é o que a gente chama de gordura centrípeta, depósito centrípeto de gordura, onde a gordura ela não se deposita em coxa, em braço, e sim no abdômen e no tronco. Mas esses sintomas geram algum tipo de dor, algum tipo de desconforto para o paciente? Não, geralmente não. Crescimento lento em criança pode ser um sintoma? Todas as doenças crônicas podem se manifestar na infância como um atraso no crescimento. Então, na criança, a gente muitas vezes não espera aquelas características típicas, como foram ditas anteriormente, aparecerem para pensar em doença de Cushing. A síndrome pode ocasionar alterações musculares? Sem dúvida, a perda de massa muscular é uma das principais características da doença. Então, aquele paciente que chega queixando de fraqueza muscular, antes eu fazia 1 hora de exercício, hoje eu só consigo 20 minutos. Antes eu levava minha filha nos braços e nos últimos meses não estou mais conseguindo, me canso fácil. Então, essa perda de massa muscular é bem marcante da doença. Então, na verdade, a doença ela leva a ganho de massa gorda e perda de massa muscular. Então, a fadiga muscular também é Sem dúvida, é um dos principais sintomas. Sintoma. Dr. Glauber, e qual é o tratamento para a doença? A síndrome de Cushing ela pode estar relacionada a excesso de medicamentos, como dito, pode estar relacionada a um problema na hipófise, que é a glândula mestra, que comanda as outras glândulas, ou um problema na glândula suprarrenal, que é de fato aquela que produz o cortisol. Então, se o problema é na suprarrenal, também a abordagem cirúrgica é uma das possibilidades, mas em alguns casos, quando isso não é possível, pode ser usado medicamentos para controle da doença. Agora, lembrar, como a causa mais comum é excesso medicamentoso, muitas vezes o simples descontinuar desses medicamentos já resolve. É o tratamento e cura da doença. Às vezes o corpo tem defesas que conseguem disfarçar a doença quando termina o tratamento, né? No caso do uso do corticoide. Sim. Ok, Dr. Glauber, muito obrigada por tirar essas dúvidas sobre essa síndrome de Cushing, que é uma doença realmente que eu acho que o nome não é muito comum, talvez as pessoas sintam e não procurem os médicos. Melhor procurar e o médico indica o melhor tratamento. Sem dúvida. Muito obrigada. Emprego Aqui. A semana começa com oportunidade para quem gosta de moda e planeja trabalhar na área. A Casa do Trabalhador realiza seleção para preencher 10 vagas de consultor de moda. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. Tem oferta de emprego também para operador de caixa, controlador de pragas e muitas outras atividades. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Estão abertas até o próximo dia 31 de outubro as inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens. A 9ª edição do ProJovem Urbano vai oferecer 3.000 vagas para jovens com idade entre 18 e 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental. Para saber os detalhes, acesse www.fortaleza.ce.gov.br/juventude. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais informação e novidades para você. Lembrando que para rever as reportagens é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia. Atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra,
Sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.